Eu vou te chamar. Quem já vai começando e quem tiver que chegar, chega. Os paulistas são pontuais. Léo, dá um tchau pra. Aê, garota. Oi, Elô. Deixa eu só fixar aqui. Deixa eu só criar um negócio aqui. Só vou fixar um comentário aqui. O homem já tá aí, gente. Espera só um pouquinho, tá? Só vou fixar aqui. Platinelas. Aê, vambora? Vambora? Felipe Musso, eu tô em live. Tô em live. Tô chamando, hein, Léo? Tô te chamando aí. Transmitir ao vivo. Vambora. Eita, nós, hein? Que é isso, hein? Boa Tudo noite. bem? E aí, Fabrícia? Tudo bem? Graças a Deus, tranquilo. Tá muito frio aí? Rapaz, aqui em São Paulo o bicho tá pegando, viu? É, eu sou do interior de Minas aqui, de Juiz de Fora, né? Não sei se você conhece aqui. Já Aqui, fui uma vez só. é, aqui faz as 4 estações do ano num dia. Tá É, frio pra danar hoje, esses tá dias. frio. São Paulo tá igual. Eu tô de casaco aqui, ó. Ah, eu amo essa terra sua aí. Queria Eu agradecer também. demais sua presença aqui, dizer que vocês são super pontuais, paulistanos são super pontuais, super generosos, tá? Sou fã do seu trabalho, tem uma galerinha entrando aí que também é fã, né? Tava doida para ver você aqui nessa live hoje. Muito bom ter você aqui, viu? Pô, eu que agradeço. Pegando esse gancho de São Paulo, assim, São Paulo é muito mal vista, né? Porque as pessoas acabam vendo como uma cidade muito fria e muito caótica e com as pessoas muito reservadas. Só que como é uma cidade feita por imigrantes, né? Aqui tem muito nordestino, aqui tem italiano, tem gente de todo lugar. Então, quando você conhece um pouco mais a cidade, você descobre pessoas incríveis aqui em São Paulo. Assim, as pessoas são muito acolhedoras, só que elas realmente são mais reservadas, né? Assim, não chega, não tem como comparar com um baiano, um carioca, que é todo mais aberto, mais festivo. Só que o paulista ele tem esse lugar, assim, é uma cidade que tem uma generosidade. Eu sou apaixonado em São Paulo. É, eu sou suspeita para falar também, que eu acho que se eu não morasse em Minas, eu escolheria morar em São Paulo, ter nascido e criado aí. Ô, Minas Léo, tá bom. queria perguntar para você se você podia já começar soltando som para a gente aí, para esquentar o Posso? Eu tô negócio. com o fone aqui, então eu vou, não sei se vai ficar. Eu vou tirar aqui, que eu acho que é melhor. Não sei se vai estourar alguma coisa. É sua, que você se divide. Não, a minha nada. Pera aí. Vocês estão me ouvindo agora, sem o fone? Tá ótimo. Ah, Boa. então beleza. Você quer que eu toque um pouquinho, é isso? Isso, se você puder, por favor. Posso fazer uma brincadeira aqui. Ó, a Nath Magalhães. Eita, Então posso fazer um solinho aqui antes de começar esse negócio. Vamos ver é se isso pega. aí. Já esquenta o Vamos lá. brilho aí.
Quem gostou, bate palmas, gente. Pronto, Eita, rapaz, tocar no frio não é fácil, né? os dedos ficam tudo duro, né, Léo? Fica geladinho, velho. Aqui, eu queria perguntar para você como é que Diga. foi a sua carreira aí, como é que é essa história no pandeiro, na música? Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. Cara, a minha história com o pandeiro, ela começou assim. A primeira vez que eu senti vontade de tocar um instrumento foi vendo uma roda de pagode. Aham. E essa galera fazia. Eu estudava num colégio aqui, num curso técnico, e toda sexta-feira a galera fazia essas rodas de pagode ali. Foi a primeira vez que eu falei assim: caramba, velho, eu queria estar aí no meio, né? Você vê uma roda assim, todo mundo feliz, tocando um instrumento. E aí eu conversei com um amigo meu, um dos caras que faziam o pagode era da minha classe, Fabrício. Aí eu falei, pô, Fabrício, você não me ensina um instrumento aí, bicho, tal. Aí tentaram me ensinar pandeiro, eu não aprendi, eu não consegui entender, assim, era muita nota para alguém que não tinha noção de música, né? Então, e aí eu deixei de lado o pandeiro e chegou um dia que ele me ensinou a tocar tantã. E aí foi uma delícia, porque eu entendi a batida e ficava treinando em qualquer lugar, né? Ficava aqui no peito treinando. E aí, para minha sorte, os caras estavam montando um grupo de pagode. Eu comecei a tocar pagode, pagode, tantã, tantã. Um dia estavam precisando de um cara para tocar rebolo, que aqui em São Paulo, o tantanzinho menor de corte, eles chamavam de rebolo na época. Os carioca não gostam, né? É tantanzinho. Mas eu comecei a tocar rebolo e entrei para um grupo de pagode que disputava festival de música de pagode tocando rebolo. Então, essa foi minha porta de entrada, assim, na música. E aí o pandeiro, ele chegou meio paralelo, porque eu fui assistir aí eu comecei a me interessar por percussão, e um dia eu li na Folha de São Paulo, assim, orquestra de percussão. E eu falei, rapaz, como é que é possível isso? E fui assistir. E para minha sorte, era no Instituto Brincante, que é o Instituto do Antônio Nóbrega, e eu descobri ali um mundo de maracatu, de cultura popular que eu não conhecia. E aí eu entrei no Brincante como aluno, e aí lá no Brincante descobri que tinha aula de pandeiro, fiz aula de pandeiro lá, comprei um pandeiro, e aí acabou para todo o resto da minha vida, ficou em segundo plano depois desse dia. Entendi. E você agora, já que você está falando que ficou em segundo plano o resto da sua vida, você hoje trabalha com isso e leva a vida com o pandeiro. Ah, já faz 18 anos. Já 18. Já Já faz 18 anos. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a tocar e comprei um pandeiro, comprei, né? Fui na loja, comprei e eu ficava o dia inteiro ali, né? Tocando. Quando eu comecei, quando pintou, e eu estava na faculdade, né, de publicidade. Então, o que aconteceu? Uma cantora que gostava de eu tocando falou assim: Meu, você não quer ir lá no bar que a gente toca, que não tem pandeiro? E eu fui. Aí fui na semana seguinte. Aí ela falou: Meu, você não quer ficar aqui com a gente tocando? Aí já foi um dia da faculdade que eu faltava, porque eu ia lá pro bar da Vila Madalena, eu estudava à noite. Depois, uma outra criadora de um grupo de sapateado estava precisando de um percussionista, e como eu fazia sapateado lá, ela falou: Meu, você não pode ensaiar com a gente às quintas? Já era o segundo dia que eu parei de ir na faculdade, entendeu? Então, na verdade, quando faltava um mês para eu me formar, eu decidi abandonar a faculdade de publicidade, porque eu senti que o pandeiro tinha um chamado ali para mim, sabe? Assim, eu falei, poxa, essas chances que estão aparecendo agora, eu não sei se elas estariam disponíveis quando eu terminasse a faculdade, daqui 2 meses, daqui 4 meses. Então, eu fiz uma escolha ali que eu não tranquei a faculdade, eu só abandonei. Faltava um mês para eu pegar o diploma, eu vazei fora, minha mãe ficou doida, minha mãe falou, mas o diploma? Eu falei, mãe, mas tem um chamado aqui, velho. E então eu fui assim, cara, eu não tive plano B, não pensei muito, eu só senti. E aí foi pandeiro para o resto da vida, até faz 18 anos isso. Ô, Léo, o Márcio tá aqui, galera. Vocês podem mandar pergunta, pedir alguma coisa. O Márcio tá aqui pedindo para você tocar o Coco de Arco Verde. Samba de Sim, Coco de Arco Verde. uma curiosidade, só, Márcio, uma curiosidade do coco de arco verde é o seguinte: o coco de arco verde ele é muito diferente dos outros cocos, a batida. Só que isso se caracteriza mais pela batida do bumbinho. É o bumbinho que é diferente. O pandeiro,
Se você for ver o pandeirista do coco de Arco Verde, ele toca um coco normal. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou tocar um coco normal e aí na hora de alguma coisa eu vou fazer a batida do bumbinho para lembrar o bumbinho do Arco Verde. Vamos ver. Aqui, vou até cantar um pedacinho aqui, hein? Eita, nós! A vida tava tão boa, pra que foram me chamar? A vida tava tão boa, pra que foram me chamar? Tava no crato, do crato para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. Depois do crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o crato, do crato para Juazeiro. A vida tava tão boa, pra que foram me chamar? A vida tava tão boa, pra que foram me chamar? Tava no crato do crato para Monteiro, de Monteiro para o crato do crato para Juazeiro. Depois do crato eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o crato do crato para Juazeiro. Eita, quem gostou, bate palma! Você vê quando entra a tamanca e essa parte mais repicada de patatutecutuca, aí esse bumbinho fica muito bonito, que é o paquiti paquiti do paquiti. Aí você traz pro pandeiro, cria um arranjo, né? Você consegue passear pelas batidas. E como é que você está falando essa história aí, né, do coco, essa tradição, que é uma tradição mais popular, né, oral? Como é que são as suas pesquisas aí, nesses ritmos? Como é que você vai se enveredando aí? Conta pra gente. Cara, assim, essa tradição, ela é realmente muito oral. Quando você reconhece, visita os mestres, né? Porque o coco, o maracatu, eles têm esse lugar do mestre, né? Da pessoa que domina aquilo, que faz aquilo há muitos anos e que é muito respeitada. E também é um pouco guardiã daquela cultura, né? É uma pessoa responsável por não deixar aquilo morrer. Então são os mestres e as mestras. Na cultura popular tem muito. Mas, assim, eu sou um cara que nasci em São Paulo, né? No meio da cidade, tipo assim, não bebi em nenhuma dessas fontes desde pequeno, não tenho essa vivência e tenho essa consciência. Então, assim, quando eu comecei a ir para o Carnaval de Recife, que eu era bem moleque, tinha 17 anos, eu pegava avião, ônibus, pagava, parcelava as coisas em 300 vezes, ficava em casa de amigo meu lá, assim, já cheguei a dormir muito em chão de casa de amigo, para poder ver o Carnaval de perto. Eu lembro que eu sempre filmava todas as manifestações que eu via, o maracatu rural, eu filmava para depois poder transcrever, trazer para casa e ficar olhando, porque eu não conseguia ver aquilo, né, durante o ano, igual as pessoas que moram lá. Então eu filmava e depois um processo que me ajudou muito foi a trazer isso para a consciência musical, ou seja, tentar escrever os ritmos, tentar trazer para o meio quase que acadêmico, de você entender onde estão os acentos de uma forma racional, sabe? Porque como eu não tocava aquilo no pré-carnaval, no pré-fim de ano, nos folguedos, eu tinha que dar um jeito de estudar isso sozinho. Então eu tinha que entender um pouco mais racionalmente onde estava o acento daquela batida. Então o processo racional me ajudou muito a agregar a pesquisa, a oralidade, as coisas que eu assistia, mas o estudo metódico, assim, ele foi necessário, sabe? De peraí, essa levada não é assim ainda, eu tô fazendo errado. Aí eu via o vídeo, puta, acho que ele acentua aqui nessa mão. Isso vale para tudo, né? Para caixa, para alfaia. Então, foi uma mescla de poucas vivências dessas viagens com muito estudo e perguntas para quando os caras vinham para cá, eu ia no workshop, sabe? Eu nunca perdi uma chance de ver a galera que mexia com isso. Quando elas estavam em São Paulo, eu estava lá, sabe? Workshop do Paulinho Sete Flechas, do Caboclinho, não sei, eu tava lá. Workshop do Cavalo Marinho, tava lá também, entendeu? Entendi. Ó, o Diego Monstro Gomes está perguntando se você tem algum plano de ensinar outros instrumentos no Platinelas, que você ensinou triângulo esses dias aí. Não, já faz tempo, mas tem um vídeo lá, né? Eu não tenho plano, não, mas o que eu tenho plano, e que já começou, na verdade, é que assim, eu tenho o canal Platinelas, que já fazem 2 anos que eu ensino pandeiro de graça, numa boa, assim, muito feliz. A galera que a gente reúne no Platinelas é muito querida. Ensinei um vídeo tocando triângulo, mas eu tenho em paralelo a isso um curso online, que daí eu consigo dar
o mapa inteiro do que eu acredito, né? Porque na internet você não tem como fazer uma estrutura de uma vida de estudo soltando vídeos aleatórios. Então, quem quer se aprofundar mais, eu acabo migrando essas pessoas para o curso. E aí, dentro do curso, eu tenho um planejamento legal de dar essas aulas bônus. Então, tipo, ensinar como eu toco o tamborim, qual é os acentos do samba, ensinar o toque do agogô, ensinar o reco-reco, que é um instrumento que eu gosto muito de tocar, né? Tanto no forró, né? Que é a escola do Dominguinhos, o Jackson do Pandeiro tocava muito reco-reco de madeira. Pouca gente sabe disso. Então, quando você ouve as gravações do Dominguinhos que tem um reco-reco, era o Jackson que gravava. Então, assim, alguns instrumentos eu ensino dentro do meu curso online, mas no canal acho que não tem nenhum planejamento, não. Entendi. Galera falando aqui que quer. Então, gente, só procurar aqui no Instagram o Léo, né? O Léo Rodrigues Platinelas, que ele vai passando as informações aí, né? Não é isso, Léo? É isso. E outra, quem quiser estudar mais a fundo, é legal pensar no curso online, porque é onde a gente consegue dar uma atenção total, né? Onde a gente consegue direcionar um trabalho mais íntegro e profundo, né? Porque a gente vive disso, né? A gente vive da arte, a gente não tem outras fontes. Então, assim, quando eu me propus a fazer o curso, eu fiz com muito carinho e até hoje, com muita dedicação. Então, tudo que está lá é fruto desses 18 anos de pesquisa, sabe? E aí a gente faz questão de pegar o aluno e desde a primeira aula pegar na mão e até ele começar a entender o que é improvisar, como improvisar, que frases, que ritmos, toca dessa técnica, toca da outra. Mas quem não entrar no curso também, o canal Platinelas, eu acho que tem bastante coisa legal lá, velho, no YouTube. E você está falando essa questão da sobrevivência aí, quais que eram os seus projetos aí antes da pandemia? Alguma coisa você tem pensado para depois? Você vai mais na direção da sua carreira própria ou de acompanhar artista? Como é que é isso aí? Putz, Fabrícia, eu vou ser muito honesto, eu nunca parei para achar esse norte. Nunca foi um planejado, tipo assim, agora eu vou mirar na minha carreira, sabe assim? Ou então, não, vou acompanhar artistas, tipo, foi sempre acontecendo. Quando eu larguei a faculdade, meu sonho era poder tocar no boteco. Eu achava aquilo lá muito mágico. E de tanto eu faltar na faculdade e ir pro boteco ficar olhando, no intervalo você comenta que estuda um pouco de pandeiro, aí chega um dia que alguém vê você, pede para dar uma canja, você dá uma canja, a pessoa, opa, gostei. E aí eu realizei esse sonho. Eu tocava com os melhores chorões de São Paulo, minha escola foi toda no choro, tá? Toda a minha escola de pandeiro no começo foi de choro, e eu era realizado com aquilo. Aos poucos eu comecei a ver os palcos. E aí comecei a sonhar com os palcos. Eu falei, caramba, meu, acho que eu daria conta de estar em cima de um desse aí, hein? Então eu via os artistas e falava, nossa, eu queria muito estar aí. E aí foi acontecendo, porque alguns cantores, cantoras do boteco, eventualmente iam fazer show. E chamavam esses músicos que sabiam como acompanhar, que tinham essa ginga que o boteco traz, né? Uma escola, você toca qualquer música, qualquer andamento, você faz arranjo na hora. Então, eu comecei a migrar para os palcos, totalmente natural, até que o dia que o Antônio Nóbrega me chamou para tocar com ele, era um artista que eu amava muito, foi um sonho realizado. E pós o Nóbrega, eu comecei a estabelecer esse lugar de estar com artistas. Então, a gente tocou, por exemplo, num evento que o Lenine era convidado, que o Milton Nascimento era convidado. Então você começava a transitar com artistas que, caso eles gostassem da sua percussão, eles chamavam, né? Você trocava uma ideia durante o intervalo do ensaio, e aí, pô, gostei de você tocando, pô, deixa seu contato, e de repente você ia conhecendo, e aí eu comecei a tocar com artista. Então foi uma escadinha que foi acontecendo. Até que eu caí na banda do Mestrinho, que é um cara que hoje desponta, assim, muito como um grande instrumentista no Brasil. E aí faz um tempo assim que eu tô acompanhando ele, é um dos meus trabalhos principal, né? Aí acabei gravando algumas coisas e acompanhando os últimos projetos da Mariana Aidar também, né? Que é uma cantora aqui de São Paulo, maravilhosa. E paralelo a isso também chegou uma hora que passa 15 anos de carreira, você fala assim, bom, peraí, e se esse artista aí, como aconteceu na minha vida já, tirar férias? E eu não quiser tirar férias, eu quiser trabalhar, entendeu? Como que eu vou fazer? E aí eu percebi que eu tinha que focar um pouco também na minha vivência
como artista, não só como músico acompanhante. E aí nasceu o canal Platinelas, aí nasceu o meu curso online, enfim, aí nascem os projetos seus. Então hoje eu administro tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um puta prazer de tocar com a galera, puta prazer de fazer roda, puta prazer de fazer meu próprio canal, meu próprio site, e eu levo tudo isso meio junto, assim. Eu não substituo um pelo outro, sabe? Aham, bacana. Deixa eu só ver aqui que eu não consigo acompanhar as perguntas ao mesmo tempo. Mas tem uma galera falando aqui que aprendeu bastante no seu canal. O Renan tá Mas, falando que tá com saudade dos vídeos de desafio da quarentena. E e tem uma. botou pra tocar, né? Aqui, ó, com quem ele ficou mais nervoso de tocar. É isso, tem uma pergunta aí. Essa daí que eu queria. Putz, Quem... cara, sabe que é fogo? O ser humano é muito adaptável, né? A gente às vezes fica. Pronto, lembrei. Porque eu não tenho essa memória, assim. Eu tenho a memória de ficar com uma ansiedade boa, sabe? Tipo assim, cara, eu vou fazer um sopa com aquela pessoa, mas eu não fico muito nervoso. Mas eu caguei de medo de gravar com o Dominguinhos. Mas assim, eu não. O Dominguinhos é um caso à parte na minha vida, assim. É o maior artista, para mim, o maior que existe no mundo. E eu tive a oportunidade de gravar, tocar com ele, e todas as vezes eu me sentia um retardado, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia ser eu mesmo, de tão nervoso que eu ficava na presença dele. Eu, tipo, era uma mescla de querer agradar ele, sabe? Querer que ele me achasse legal, porque eu queria ser amigo dele. Então, toda vez que eu encontrava ele, eu não conseguia ser eu mesmo. Eu ficava tentando ver que assunto que eu ia puxar, tipo, enfim. Então, o Dominguinhos, com certeza, é um cara que não foi nem nervoso de subir no palco, era nervoso de estar perto. Encontrei muito ele em hotel, aeroporto, já toquei com ele no Sesc Vila Mariana, já gravei disco com ele, mas a presença dele me deixava assim desconcertado, velho, desconcertado. E você é pé de serra, né? Você é forrozeiro, né? É por Pé isso. de, pé de serra, pé sujo mesmo, de começar às 7 da noite, terminar às 7 da manhã em Itaúnas. E muito antes de tocar, né? Dançar forró é uma paixão na minha vida que se assemelha à intensidade que o pandeiro tem na minha vida. Tipo, o tanto que eu danço, o tanto que eu viajo para os forrós é a mesma relação que eu tenho com a entrega de tocar e estudar pandeiro, assim. São duas paixões incríveis. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou então num momento que a internet não era tão assim um lugar de construir carreira ou coisas, né? E você migrou, que você falou, com platinelas e tal, né? Como é que você vê esse evento da internet hoje? Você acha que interfere na sua vida, na sua carreira, te ajuda, te atrapalha? Putz, eu acho maravilhoso. A internet é maravilhoso. E se você pensar, ela é como qualquer coisa. Por exemplo, você um dia, eu não bebo, mas assim, você sair um dia, beber um vinho com os amigos, a bebida em si, ela pode ser maravilhosa ou ela pode te destruir. Então, a coisa em si, ela nunca é boa ou ruim. É o uso que a gente faz da coisa, né? Dinheiro, todas essas coisas, elas podem ser usadas de formas saudáveis ou de ser usadas de formas destrutivas. Então, a internet, se você não tiver muito discernimento, ela é um mar sem bússola, né? Assim, você cai lá, você fica dependendo da opinião dos outros, você fica querendo que os outros curtam você, então pode ser destruidora. Só que se você souber olhar, ela é um palco ampliado. Porque se as pessoas conseguem, por exemplo, agora, eu toquei um pedacinho de um coco e cantei, né? O Gil, qualquer pessoa que seja cantor, quando você vai ver ele no palco, você quer ouvir a voz dele naquela música. Se aquela pessoa faz isso num vídeo e você também se emociona, é um palco que consegue atingir mais pessoas. Então, assim, ela pode ser muito incrível. Se eu tivesse começado a estudar pandeiro com essa atualidade que tem de informação, eu seria um músico mais completo. Assim, porque eu tive poucas oportunidades de ver vídeos, eu só consegui aprender com quem eu enxergava ali. Eu não tinha vídeo, sabe? Então, acho que a galera tem uma oportunidade hoje com a internet linda de estudar muita coisa, de ver coisas que antes a gente não via. Eu não tinha como eu ver um grupo de maracatu sem arranjar uma fita cassete de algum pesquisador aqui, entendeu? Tipo,
brigava para ter um registro do maracatu. Hoje, você digita no YouTube, você tem o Estrela Brilhante, o Porto Rico, você tem as nações desfilando. Então, quem souber usar a internet hoje tá super munido assim, de possibilidades, sabe? Sim. Ó, tem uma galera falando da Argentina que tá presente, falando que Amo é a Argentina. Os argentinos e argentinos são maravilhosos. Povo lindo. o Edu falando aqui que já estudou muito com seus vídeos. Eu queria perguntar para você, Léo, já que as Hum. pessoas podem fazer perguntas também. Qual dica que você dá assim para quem está começando no pandeiro? Né? Tem tanto do instrumento, como escolher um instrumento, como quais caminhos pode buscar para aprender, para se desenvolver melhor. Assim. Eu acho que aí vai a parte que eu estou falando da internet, né? Para quem está começando, é importante se blindar um pouco da quantidade de informação e de nortes. Porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. E se você quer assistir todos os vídeos, você às vezes não sai do lugar. Fica doido, porque assim, tem nego muito bom repicando no pandeiro de nylon, tem gente muito bom tocando couro, tem gente muito bom fazendo pagode, tem gente muito bom tocando choro. E a dica que eu dou é o seguinte: você não vai conseguir sair do lugar quando você está iniciando sendo bom em tudo que você está vendo. Então eu escolheria alguma coisa para praticar, sabe assim, do tipo, poxa, eu gosto de pandeiro de nylon, então eu vou começar a tentar tocar mais as batidas de samba e de partido alto. E quando você inicia isso com carinho, sem ficar muito ansioso para fazer muita coisa e se blindando um pouco, você consegue perceber uma evolução, porque você só vai estudar aquilo, e aí aquilo vai te dar muito mais empoderamento, mais confiança para você falar, poxa, consegui, vou dar um passo além. E você pode ter certeza que qualquer base que você tiver no pandeiro vai te ajudar para qualquer outro estilo de pandeiro, porque por mais que são estilos diferentes, as bases do pandeiro são parecidas. Então, assim, acho que a dica que eu dou é cuidado com o excesso de informação e foque numa coisa que você tenha prazer, do tipo, a primeira vez que eu ouvi choro, eu fiquei arrepiado e eu não sabia o que era choro. Eu tocava MPB, Vinícius de Moraes, adorava, no barzinho. Chegou, Aham. a mulher chegou com um bandolim e falou: vou tocar uma música aqui, ó. 3, 4. E eu comecei a tocar e eu falei: mas que hora que vem a voz? Que é isso? Como é? E eu não entendia. E quando acabou, E olha que a voz foi ótima. quando acabou aquela música, eu falei assim: que isso, meu irmão? Que música é essa? Aí ela falou assim: isso é choro. Aí eu falei: eu quero isso. E aí, o que aconteceu na semana seguinte? Eu fui numa roda de choro, porque pedi para ela. E aí eu comecei a frequentar choro. Então, estudar choro era muito prazeroso para mim. Então, assim, linke o prazer do ritmo ao seu começo de estudo. Sabe, não deixa às vezes a parada de tipo assim, não, eu quero tocar pandeiro, eu quero impressionar, eu quero fazer várias coisas, tá na frente de um gosto musical do tipo assim, eu adoro ouvir Marisa Monte. Então toca pandeiro ouvindo Marisa Monte, sabe? Tipo, é, coloque o seu eu verdadeiro no seu caminho, senão você fica louco. E você está dizendo isso mais ou menos assim, de não deixar o ego também falar mais do que o que a música diz ali, o que o instrumento, Léo. É isso que você está falando? Ah, Fabrícia, muito também, isso muito, porque com a quantidade de informação que a gente tem hoje, é muito comum a gente querer, por exemplo, no pandeiro, fazer repicada, né? A gente às vezes sabe um samba mal feito, né? A gente às vezes toca um samba ruim, ruim, tipo assim, quem ouve faz assim, e a gente tá lá, né? Tuque, tique, tuque, e aí a gente fala assim, agora eu quero fazer truru. Então, você imagina um samba que não tá muito gostoso, com um truru dobrado no meio? É uma receita que para dar errado. Então, assim, o estudo inicial ele tem que ser com muita base, sabe, assim, com muito carinho e muito para música, muito para música. Por isso eu falo, você gosta de forró? Então comece a tocar forró com quem você gosta, com os artistas que você gosta, até você sentir que a sua batida, né, a batida base de forró tá começando a encaixar na música, sabe? Você não tá mais paralelo a ela, porque quando a gente começa a estudar, a gente faz umas batidas assim, né, ó.
fica meio truncado. Aí você bota um som, você fala, meu, eu não tô junto, eu tô aqui, ó. A música tá aqui, eu tô aqui. Aí você vai estudando, você vai chegando perto. Aí chega uma hora que você fala assim, meu, tô dentro, velho. Então, tipo, curta esse estudo lento, sabe? Essa evolução carinhosa. Porque se fica querendo aprender tudo, você põe o ego, as doideiras na frente mesmo. Ô, Léo, você falou de uma coisa aí, de tocar junto com o que você gosta. Eu queria que você tocasse uma levada, um ritmo que você gosta muito de tocar pra gente, assim, se você pudesse escolher Poxa, alguma coisa pra tocar agora. eu posso, eu gosto, poxa, eu gosto muito de muito ritmo, assim. Quando eu tô tocando forró, parece que, parece que eu nasci num pezinho de uma serra, ouvindo Gonzaga tocar no meu quintal. Mas quando eu tô tocando choro, parece que eu nasci lá com o João da Baiana, com o Pixinho, assim. Eu esqueço de tudo quando eu tô tocando um ritmo específico ali. Eu sempre falo assim, nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Aí eu vou tocar um choro, termino o show de choro, eu falo, nossa, choro é a melhor coisa do mundo. Então, como eles ativam um lugar muito prazeroso, a música brasileira inteira, inteira, eu acho fantástico. Tipo, tocar um frevo é uma coisa muito gostosa, forró, choro. Eu posso tocar aqui um forrozinho, talvez, junto com coco, uma misturada aqui, que é um negócio que eu gosto. Eu gosto muito de embolada, né? De trava-língua, de. Então, vou tocar um coco aqui. Se eu, Faz o que lem- quiser aí. se eu lembrar, eu até falo um trava-língua aqui. É sua. Tá bom, olha lá. Vou cantar um coco, pode ser então? Ó, é agora, Vou filho. cantar um coco assim. Ó. É um coco que chama Coco do M. Coco do M. É inteiro feito com palavras começadas com a letra E. É trava-língua. É um trava-língua. Você vai ver, ó. Olha. Vamos lá. Mané mandou, Maria Mateu, e Murilo mandou o meu martelo no meio-mar. Quando eu canto esse coco, minha língua treme. Quem quiser outro coquinho é meu, amarre e mande matar. Mulher maldosa, Madalena, macumbeba, maniçoba, maniteba, meguito, meiro, mangá. Melão, maturo, no seco, mesquite, muro, no pino, médio, monturo, mamoeiro e miramar. Eu sou um matuto moço, moro numa pé madeira, mandioca, maniteiro, mato modo de mudar. Mandei matia, marrabão de mameleiro, malaquia, marinheiro, mangueiro e maracujá. Mané mandou Maria Mateu e Murilo mandou o meu martelo no meio-mar. Quando eu canto esse coco, minha língua treme. Quem quiser outro coquinho, meu amarre, mande matar. Mulher maldosa, Madalena, macumbeba, maniçoba, maniteba, neguito, meiro, mangá. Melão, maduro, seco, mosquito, buru, fino, médio, monturo, mamoeiro e miramar. Eu sou um matuto moço, moro numa pé madeira, mandioca, maniteiro, mato modo de mudar. Mandei matia, marrabô de mameleiro, maraquia, marinheiro, mangueiro e maracujá. Eita, nós! Que gostou, bate palma. Isso é um negócio que eu fico feliz. Cantar coco, tocar um coco, eu adoro. E olha só, você tá usando um pandeiro aí. Mostra pra gente o pandeiro que você tá usando aí, como é que é. Fala um pouquinho Ó, dele. tá. Esse pandeiro aqui, ele tem uma história muito legal. Ainda mais pra gente que é pandeirista e que gosta, eu acho que o instrumentista, principalmente o percussionista, ele tá sempre em busca de um instrumento, do timbre perfeito, né? Assim, não cessa. Você tem um instrumento bom, você vai e bota uma fitinha para ver se fica melhor. O zabumbeiro está sempre passando uma fita ali na pele. E o pandeiro, eu também sempre, por isso que eu tenho muito pandeiro aqui. E um dia, conversando com a Contemporânea, eles toparam fazer um pandeiro que eu validasse. Então a gente ficou, assim, para um músico isso é um sonho, né? Uma fábrica chegar e falar assim, olha, vou fazer um instrumento com seu gosto. E a gente passou quase 2 anos com eles fazendo, eu ia, falava, não, isso aqui ainda não tá legal, putz, esse som ainda. E depois de 2 anos, um dia eles falaram, Léo, vem aqui na fábrica. Aí eu toquei e falei, é É. esse. Então é um instrumento muito leve, esse aqui é da Contemporânea, tá? Esse meu é um protótipo ainda. Então, assim, ele tá todo velho, ó, a pele dele, e eu não largo ele, eu não troco por um novo, não. Mas ele pesa assim 360 gramas, então é muito levinho. Quando eu aprendi a tocar, os pandeiros eram mais pesados. As platinelas são de latão, tá? Tem abafador aqui, mas elas são de latão e são marteladas, tá? Chega um pouquinho para sua esquerda, Léo. Ah.
Na sua esquerda. Isso, aí, sobe agora, pra galera ver. Aê, isso. Aí, ó. Então elas são marteladinhas, né, manualmente assim, para o som ficar mais agudinho, mais legal. E as peles, essa pele da contemporânea está muito gostosa, ela tem um grave. Então o instrumento, esse é o instrumento da linha luthieria da contemporânea. Quem quiser é só acessar platinelas.com que tem lá, tem a opção, ele vem com uma cerinha, olha aí, ó, uma cerinha de abelha para você passar na pele, né? E vem com os abafadores. Isso é muito legal, porque eu, quando era moleque, eu ficava me matando para fazer. Olha aqui, ó. A gente coloca isso. Sabe o que eu fazia? Eu pegava os raios-x da minha mãe e recortava. E ela ficava puta. Então, ó, hoje a contemporânea traz pronta, entendeu? Aí, ó. A Ana tá fazendo. Tem o expandeiro, ele é sensacional. Aí, ó. Ô, Léo, fala só pra galera que tá aqui, talvez não tenha ouvido falar, qual que é a função da cera aí e do abafador. Tá. A cera, gente, ela pode ser de abelha ou pode ser vela, parafina normal. Eu uso para duas coisas. A primeira é para dar aderência na pele, né? Então é para realmente eu conseguir, por exemplo, executar o rulo, deixar ela igual parafina em prancha, né? Para você ter mais aderência. Só que ela tem um efeito colateral muito positivo, que é com o Efeito tempo colateral. ela tem um efeito colateral bom, que a pele ela vai absorvendo essa cera. Então, com o tempo, a pele vai ficando mais grossa, mais grave, ela vai ficando mais hidratada com essa cera. Então, depois de um tempo, sua pele está com um grave muito mais bonito. E a cera é responsável também. Então, eu uso para essas duas coisas. E aí ele vem uma chavinha de afinação e os abafadores, por exemplo, hoje. Eu vou tocar aqui com o som do celular. O som do celular capta muito mais os agudos, as frequências agudas. Então, se eu não abafar minhas platinelas, quando eu tocar aqui, vocês vão ouvir muito. Então, eu coloco os abafadores, né, aqui nas platinelas para eles diminuírem, né, o atrito aqui, ó, entre a platinela e a madeira. E aí eu consigo deixar o som um pouquinho mais sequinho, ó. E aí você até ouve o grave, quer ver, ó? Então, Isso. teve um marcozinho, né? Bom. Ó, Então, o Ferreirinha do Frevo tá perguntando se tem referência para comprar essa linha. Eu acho que ele tá perguntando se tem algum número de referência, alguma coisa nesse sentido que eu entendi. essa linha, ela é o seguinte, ela chama linha luthieria. Então, não tem como errar, assim. Se você for numa loja, você vai pedir um pandeiro da linha luthieria. Só tem esse pandeiro aqui da linha luthieria, tá? De 10 polegadas com essa consultoria minha. E outro lugar que dá para comprar sem ser em loja, que às vezes você não acha, é no meu site, que é platinelas.com. Super simples o site. Se você entrar platinelas.com, você tem lá acesso aos pandeiros, você pode comprar a cera, você pode comprar case de pandeiro, enfim. Aí eu acabei, você vê, né, uma pergunta sua lá atrás. Eu nunca imaginei, por exemplo, ter uma carreira um pouco mais de empreendedor, né? E só que as coisas, eu nunca imaginei que uma fábrica fosse fazer um instrumento com a minha assinatura. Então, assim, são coisas que de tanto você se entregar para a música, ela vai te dando alguns retornos, né? Ela fala, pô, peraí, você está tocando esse tudo, então o que você acha da gente fazer uma parceria? Então, hoje, sem querer, eu também tenho esse trabalho de, tipo, ter uma marca, né, registrada, que é o Platinelas, ter um canal no YouTube que para mim está chegando nos 40 mil inscritos, e para mim, eu sempre assusto, porque para mim, lotar um teatro de 500 pessoas era o ápice. Você ter 40 mil pessoas que falam, pô, eu aprendo com seus vídeos, eu acho muito maluco até hoje. E aí tem o site, né? Então acabei enveredando um pouco por esse lugar mais de empreendedor também, que acho importante como artista, né? Saber dos caminhos e se munir dessas forças aí, não ficar às vezes à mercê de um cachê, né, de um artista só que, enfim.
Ô, Léo, o Paulinho Souza está perguntando sobre os abafadores. Se tem É. uma posição melhor para abafar, se abafa todas as platinelas. E pelo. Eu sempre usei abafador desde que eu comecei a tocar, porque assim, eu ia fazer evento acústico. Tacava abafador, porque senão minha platina vai cobrir o violão. Então você vai no ouvido, sacou? Você botou muito abafador, fechou muito o som, aí perdeu o brilho também. Aí você tira. Então você tem que ir dosando de acordo com o contexto, sabe? Às vezes, choro, eu tiro todos os abafadores, porque eu quero aquele agudo bem presente. Então você tem que ir dosando no ouvido. Não tem regra, não. Ó, o MF2465, argentino aqui, está perguntando se pode comprar um desses se tem envio internacional. Acho que sim, né, Léo? Não, no meu site eu só envio para o Brasil, porque Ah, as taxas para fora, às vezes, dá quase o preço do pandeiro. O entendi. pandeiro é 300 e pouco, a taxa às vezes é quase R$ 200. Então eu não envio, mas a fábrica envia. Então, se quiser mandar mensagem para mim, eu encaminho para a Contemporânea e eles falam qual que é o ponto de venda, porque eles têm pontos internacionais de venda, né? E aí eu posso fazer a ponte para quem quiser para fora do Brasil. Tá, então tá entendido aí, né, MF? Ó, eu queria perguntar, Léo, como é que foi a questão do seu canal no YouTube, né? Você tá falando, o endereço lá é Platinelas mesmo, né? E Platinela. como é que você começou? Você começou a fazer vídeo, você mesmo postar, e já usou o seu aprendizado lá da publicidade, mesmo você não tendo diploma, né? Foi. Ó, total. Tem gente que falava para mim assim, né? Você vai jogar 4 anos de estudo fora, meu irmão. Nada daquilo, por eu ter abandonado a faculdade, tá fora de mim. Eu vivenciei aqueles 4 anos. Então não é porque você não pega um diploma que você não tem tudo aquilo dentro de você, né? Então, assim, eu realmente acabo usando muito desses lugares que a publicidade traz, porque a publicidade, se você tirar ela do contexto agressivo de venda, ela é arte. Tipo, você precisa criar alguma coisa com poucas palavras para chegar numa pessoa. Qual a diferença disso com um pandeiro, né? Você tem que, com poucas notas, fazer alguém se emocionar ou alguém dançar. Então, só que o contexto dela é meio agressivo, porque daí você precisa vender, às vezes, por uma coisa que você nem gosta. Mas ela é arte pura. Então, quando eu criei o canal, o motivo principal, eu lembro exatamente o dia que eu criei o canal na minha cabeça, assim, que eu falei, eu vou fazer isso. Foi um dia que eu estava em Itaúnas, no Espírito Santo, dançando forró, que nem um retardado, e eu já tocava. Eu sempre dormi com o pandeiro, né? Botava assim de travesseiro, tocava em todos os lugares. E era o chato do pandeiro, estava toda hora com o pandeiro. E comecei a perceber que muitas pessoas me pediam toques. Eu falava assim, Léo, como é que me ensina uma variação aqui, tipo do coco? Só que elas me perguntavam isso no meio da rua, quando eu estava indo tomar café da manhã. Não fazia o menor. E lá em Itaúnas não tem asfalto, é uma vilinha. Então você cruza com as pessoas. Então, às vezes, eu estava sem o pandeiro, a pessoa me ensina aí um samba. Eu falava, meu irmão, mas como que eu vou te falar? E aí eu percebi que aqui em São Paulo a gente tem um privilégio de receber muitos artistas, ter oportunidade de ver muitos shows, de ter muita coisa. E aí eu percebia que a minha evolução também era fruto desse privilégio de estar num centro cultural muito efervescente, que às vezes a pessoa do interior do Piauí não conseguia assistir alguém que toca pandeiro. Então, quando eu recebi a quinta vez que alguém chegou na mesma viagem e falou, Léo, me ensina, eu falei assim, cara, eu sou privilegiado pelas informações que eu tenho acesso e eu preciso retribuir isso. E aí eu criei o canal para dar dicas de pandeiro. Foi isso. Entendi. Entendi. Foi uma troca, né, que você fez, né? Foi demais, porque aí essas pessoas que às vezes não conseguiam nem me encontrar, mas que elas tinham mais dificuldade de entender o vocabulário do pandeiro para evoluir sozinho. Só que eu tinha muito apoio aqui. Eu tinha um professor que me explicava tudo. Então eu falei, cara, foi quase a sensação que eu tive no dia que eu criei foi de retribuição. Eu falei assim, eu preciso fazer isso por tudo que o pandeiro me deu. Eu não posso ficar com isso para mim, sabe assim do tipo, ó, eu sei fazer isso. Então o pandeiro me deu conhecer a Europa, conhecer a Grécia, conhecer a Rússia, conhecer a Argentina, conhecer os Estados Unidos, conhecer a Espanha, Colômbia, tudo através do pandeiro. Eu consegui ter uma carreira sem dever em nada para publicidade, só ganhando dinheiro com o pandeiro
eu consegui virar professor, me conectar a alunos pelo pandeiro. Então não tem como eu não agradecer isso de alguma forma. O canal acabou sendo isso, tipo assim, olha, toma um pouco disso que eu coletei e vamos se divertir, vamos conhecer um pouco da nossa cultura, sabe? Vamos falar de forró em vez de falar de sertanejo universitário, que a gente não precisa falar, porque já estão enfiando dinheiro na televisão para isso estar toda hora, entendeu? Então, vamos falar de maracatu, vamos falar de cavalo marinho, não é só aquele bicho que vive no mar. Tem um folguedo, tem um reisado, sabe? Olha só a rabeca. Já ouviu falar na rabeca? Então, sim, as crianças daqui ouvem falar de violino, nunca ouviram falar de rabeca. Então, o canal tem esse viés, assim, sabe? Tipo, ó, vocês conhecem o coco de arco verde? Depois que a pessoa vê um vídeo, ela vai lá pesquisar o coco de arco verde, sabe? Então, foi meio que um agradecimento, um retorno, assim, do que a cultura me deu. E é legal, além de promover uma visibilidade, né, esse retorno, né? Para além da visibilidade, né, Léo? Isso aí foi uma consequência muito legal, porque, como eu falei, você pode usar isso para o bem ou para o mal, né? Isso pode fazer você ficar com a cabeça ruim, ou você achar alguma coisa, mas a visibilidade de pessoas que têm interesse no mesmo instrumento que você fazem as conversas serem muito interessantes, porque eu me vejo em cada pessoa que está tentando aprender uma coisa, eu me vejo há 15 anos atrás. Então, assim, todo mundo que me conhece ou que já trocou ideia comigo no inbox pode falar, né? Assim, essa visibilidade ela veio muito para o bem, porque eu consegui também ter um pouco de voz que acompanhando o artista a gente não tem, né? Tipo, se eu vou lá gravar o DVD de um artista, eu vou sentar lá no fundo, eu vou emprestar minha musicalidade para aquele artista, mas eu não vou falar no microfone, eu não vou falar o que eu penso, né? Às vezes a gente até toca com um artista que pensa coisas que a gente não concorda. Então esse caminho de você ter voz sendo percussionista é muito bonito, porque você pode dizer, olha, fora a música, para eu tocar desse jeito, eu também acredito nisso. Sabe? Tipo, para eu poder me envolver e você achar esse vídeo legal, eu acredito nesse tipo de vida, nesse estilo de vida, nessa humanidade, sabe? Nessa desconstrução. Então, a visibilidade que trouxe é muito proveitosa para você também sair um pouco lá do backstage e não ter voz, e ter voz, né? Poder falar um pouco do que te emociona, poder conversar sobre Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Marinesa, Rainha do Chachado, e falar isso, né? Ó, eu acho que eu não entendi a pergunta do Paulinho, se você já fez o seu pandeiro ou só tocar. Paulinho, repete essa pergunta aí pra gente. Tem uma. Frachetão, eu acho que falou assim que você tem uma visão muito bonita e inteligente em relação à arte. Obrigado, meu irmão. Mas ela é fruto do convívio com outras pessoas que também me plantaram essa semente, sabe? Assim, eu devo tudo que eu olho hoje foi o olhar de outra pessoa, né? A primeira vez que eu vi maracatu, eu não entendia como a beleza. Então, alguém que chegou e falou: Olha, Léo, que bonito, que eu olhei de novo, Então, eu sou fruto também de todos os mestres que me antecederam, sabe? Todas as pessoas que me abriram os olhos. E acho que por isso que o canal é legal, porque tem muita gente que nem sabe como o pandeiro é presente e importante na cultura popular. E às vezes, depois de ver um vídeo, fala: Cara, não sabia que precisava ser músico para tocar pandeiro. Achava que qualquer um saía batendo. Eu já ouvi isso. Então é legal a gente também ir despertando nas pessoas essa beleza que o Brasil tem, né, velho? Tudo, na verdade, é Brasil, né? A gente tá falando de um monte de coisa que quando vai afunilando é tipo Brasil, nossa música, nossa cultura. Não dá pra gente fechar os olhos para isso. Ó, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, mas acho que ainda dá tempo de mais uma pergunta e convidar a galera a estar aqui sempre às quartas-feiras, tendo um papo percussivo musical. Acho que o Paulinho repetiu aqui, Léo, ele quer saber, eu acho que eu entendi, se você já fez o seu próprio pandeiro, se você já construiu um pandeiro, tipo... Não, não, porque isso aí você tem que ter maquinário, né? Para entortar a madeira. O que eu já fiz foi fazer os meus Frankenstein aqui, que a gente chama, que é você pega o corpo de um, tira a pele, pega os parafusos de outro, bota uma pele de outro, martela a platinela. Já queimei muita platinela no fogão para deixar ela mais fininha, já martelei muito. Então, assim, eu já fiz os Frankenstein da vida. Eu sei todo o processo, como sem empachar uma pele, mas fazer um pandeiro inteiro eu nunca fiz, não. O bicho é inquieto, né? Esse tal de percussionista é inquieto, né? Você falou que... Ainda bem, porque se não fosse, né, Fabrícia, a percussão não existiria, porque você imagina aqui um tambor que só tem uma nota.
é só através da curiosidade que a gente consegue descobrir a riqueza que aquilo pode trazer, né? Se a gente não tivesse esse ímpeto, a gente ia fazer assim, tum, ah, legal, faz tum e ir embora. Agora, pegar um tambor e falar tum, peraí, tá, cum, pim, tim, 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 cum, tum, quim, tic, tem, tic, tum, tic, cum, pim. E achar um groove é fruto de muita petulância, né? Muita curiosidade, muita... Então, ainda bem que a gente, percussionista, é obrigatório ser curioso, né? Ô, Léo, eu queria fazer uma pergunta, curiosidade minha. Quais são suas referências no pandeiro? Assim? Você já falou de alguns nomes aqui, mas eu queria que você afunilasse mais isso e depois já emendasse numa levada aí, uma coisa até o Instagram derrubar a gente. Ou a gente se dá tchau. Tá bom. Não, é bem pontual, não é? Acho que é às 9 que acaba, né? Tem mais uns 8 minutinhos aí. Ó, 8 aí, porque para mim aqui já... Ai, não, então a gente tem papo ainda. tem 8 minutos aqui. Assim, ó, o que eu posso falar, porque depois que a gente cresce, aparece muita gente tocando e eu sinto que todo mundo é um pouco minha referência. Assim, porque por mais que seja toque, quando aparece alguém tocando bem, com bom gosto, você de alguma maneira se inspira também naquilo, porque se aquilo te agrada, você também fala, uou. Então, hoje em dia, eu tenho infinitas referências, porque tem muita gente tocando bem, né? Muita. Mas as referências reais que me fizeram evoluir e tocar e querer tocar melhor foram umas referências muito locais aqui de São Paulo, né? Então, assim, primeiramente, assim, foram dois caras que um chama Gabriel Almeida e o outro chama Marcelo Costa. Eles eram professores do Instituto Brincante. E eles tocavam há 20 anos atrás de um jeito que ninguém tocava. Eles dobravam o pandeiro do avesso, eram muitos virtuosos, assim, muito inteligentes com o instrumento. Então, eu me inspirei muito nesses dois caras, o Marcelo Costa e o Gabriel. E quando eu caí nas rodas de choro, a Roberta Valente foi uma pandeirista que tocava com os melhores músicos de choro de São Paulo. E ela fazia coisas, acertava convenções, breaks, segurava andamentos de cair o queixo, de qualquer sujeito. Então a Roberta virou uma referência muito forte de tipo, onde eu queria chegar, sabe? Assim, eu via a Roberta tocando, falava, nossa, cara, como ela decora esses breaks. Então ela foi uma inspiração para mim. E depois os pandeiristas de choro de São Paulo, que geralmente eles tinham mais que 200 anos. Os pandeiristas de São Paulo, quando eu era moleque, eles eram muito velhos. Então, assim, eles tinham uma sabedoria tocando de, primeiro, muito precisos. Os pandeiristas de choro aqui de São Paulo, eles era impressionante. A música não caiu o andamento e não subia. Segundo, muito firmes e eles tocavam muito para a música. Eles não ficavam fazendo fritações, sendo virtuosos de bobeira. Então, o seu Zequinha do Pandeiro era um cara que eu olhava muito, tocou no grupo do Isaías. O seu Gentil do Pandeiro, o Tigrão do Pandeiro, todos esses, quando eu era moleque, eles já tinham 70 anos, sabe? Depois eu fui crescendo, fui acompanhando. Hoje, eles já se foram, infelizmente, mas foram grandes referências para mim. E aí, me alongando um pouco, mas é necessário, depois que você cai um pouco na música e começa a estudar com a galera, que você começa a escutar, né? Disco, porque alguém te fala. E aí tem dois caras que são incríveis, três, que é o Suzano, né? Que ele desperta em você uma coisa meio assim. O que esse filho da puta tá fazendo, bicho? Como é que ele tá fazendo esse som aí? Porque até então o pandeiro aqui, né? De choro e de samba, e de repente você ouve. Então você fica meio louco, assim. O Suzano, eu acho que ele é uma referência para qualquer um que estuda pandeiro. Ele me influenciou a tentar descobrir, inverter o pandeiro e me ajudou muito a evoluir. O Jorginho era um cara que eu achava muito swingueiro. Eu nunca tentei tocar igual o Jorginho, né? Nunca foi um ponto na minha vida, tipo, quero tocar igual a ele. Mas eu sempre babei, assim, de falar, poxa, que pariu, nunca vou chegar perto desse cara. E um cara que eu amo é o Jackson. O Jackson eu sempre botei fone e ficava ouvindo as batidas do nylon, sabe? Tentando tirar. Eu acho o swing do cara espetacular. Então é isso aí. Minhas referências são essas. Entendi. Ô, Léo, eu queria te pedir, explorar mais um pouquinho, já que a gente tem tempo aí. Você me fala do seu tempo aí, porque eu tô gostando mais do seu relógio que do meu, porque o seu relógio tá dando mais tempo pra gente aqui. Nós temos 5 minutos ainda. Ai, tá ótimo. Eu queria perguntar e pedir para, se for o caso de você responder que sim, pedir para você mostrar. Se tem alguma coisa que você desenvolveu assim no pandeiro, alguma levada, algum toque, alguma coisa assim que você queira mostrar. Assim. Levada tem. Alguma coisa que eu desenvolvi, não. Porque, assim,
A galera brasileira é muito criativo, velho. E os caras, é impressionante. Os caras, as mulheres também, assim, inventaram muito. E eu via e tentava fazer. Agora, de criar levada, eu tenho um calhamaço de folha aqui, de coisas que eu ficava tentando escrever, ver o resultado. Quando ficava bom, eu punha um asterisco. Eu falava, isso aqui é legal, sabe? Mas isso se perde um pouco no sentido assim, eu não me apego àquilo para dizer, não, essa levada. Então tem coisa que eu faço que, sei lá, acabei. Tem uma coisa, por exemplo, que eu repito muito em improviso. Um dia um amigo meu me falou, bicho, eu estava ouvindo uma passagem de som lá, ele estava passando fora do teatro. E aí ele ouviu passando o som. E aí teve uma hora que ele ouviu e falou, é o Léo. Por causa de uma coisa que ele falou, Léo, só você faz isso. Isso é uma coisa que eu não sei porque eu comecei a fazer. Mas essa levadinha aqui, ó, eu comecei a usar improviso. Enfim, é um exemplo de coisinha que a gente põe no nosso repertório, né? Às vezes eu estava tocando aqui um choro, né? Ó. Né? Essa coisa meio de coisas que você fica estudando enfim, isso aí é muita coisa que sai dos seus estudos. Só que algumas você parece que elege para dizer, vou botar isso aqui lá no show, entendeu? E aí você fica com um outro na cabeça, mas tem muita coisa aqui que se eu pegar os cadernos aqui é 10 anos de estudo. É sua assinatura, né? Vamos dizer assim. É coisa Isso aí se tem um improviso sou eu. Ó, tem uma pergunta aqui do MF. O Argentino está perguntando se tem algum ritmo que você ainda não experimentou bater no pandeiro. Tem vários. Porque. E não é por falta de curiosidade, não. É pela quantidade que existe de ritmos. Assim, você descobre. No Brasil, você estuda 15 anos cultura popular e você descobre ritmos que você ainda não conhecia, entendeu? Porque eles também vão se modificando. Cada comunidade tem um pouco um jeito. Então você tem, por exemplo, samba de parelha, uma coisa que pouca gente ouviu falar, sabe? Você tem o coco de Zambê no Rio Grande do Norte, que é formado do tambu, daquele tambor de tronco, né? E lata. Os caras tocam baqueta na lata. Não tem pandeiro. Então, coco de Zambé é uma coisa que eu nunca toquei no pandeiro. Enfim, é muita coisa. Mas tudo que, às vezes, eu tô passando e ouço e preciso tocar, aí eu já me meti, entendeu? Às vezes os caras querem tocar um ritmo que não existe. E aí a gente tem que, às vezes, inventar levada na hora, né? E ouvindo. Hoje mesmo, eu gravei uma música que tem um 6x8 lá no meio. E aí eu tive que inventar alguma coisa que cabia lá. Então, assim, é muito ritmo. Não dá para botar em tudo, não. Tem vários que eu ainda não experimentei, mas vou experimentar. Não, minha marca é preta ainda. Quando ela ficar branca, vai ter tempo. Eu queria agradecer demais sua simpatia. Muito obrigada. Que você receba em dobro aí a sua generosidade, tá? Que reverbere positivamente para você. E queria me despedir. E se você quiser falar alguma coisa, você fica à vontade. A gente tem 40 segundos aqui. Se você quiser terminar tocando também, fica à vontade, tá? Muito obrigada mesmo. Que bom, eu que agradeço. Eu adoro essas conversas, né, sobre música, sobre arte. Eu acho que é bom as pessoas se ligarem que é possível viver do que a gente gosta. Se a gente não mirar em riqueza, em lucro, se a gente pensar que a gente tem que ser feliz, é muito capaz de muita coisa vir, né, dessa escolha. Então escolham algo que dê prazer para vocês e se divirtam, né, na vida, que é o que a gente faz com a música. Eu vou tocar um pouquinho aqui, aí o negócio vai cortar, que eu sei, né?